e tem uma história que está mais ou menos aqui descrita. Pode depois, por curiosidade, ler, porque conhece o trajeto da armadura desde a época até agora. Mas o que eu trago aqui que é o seguinte: esta é uma armadura muitíssimo rica. Quem a fazia tinha um grande potencial económico, pela complexidade de fazer uma peça destas. Pela mão de obra que isto acarreta e pela parte artística quase e quem tinha, registavam normalmente, inscreviam o nome. E o ano passado, há 2 anos mais ou menos, foi derrubada uma em Itália, que é esta, em que eles classificam interessantíssima armadura de grande raridade e beleza, e no qual aqueles que tiveram a armadura inscreviam um nome como aqui. Estes são em Devanagari, que é uma linguagem, as suas inscrições escritas de Devanagari é uma linguagem indiana da época, e há aqui uma escrita árabe, quer dizer que é esta armadura que foi derrubada em Itália, que foi para o Museu do Kremlin, foi o Museu do Kremlin que ele comprou. Portanto, no Museu do Kremlin neste momento tem 2 iguais, no Museu Topkapi na Turquia não tem nenhuma, tem 3 destas em exposição, mas não tem nenhuma destas, e como vê tem esta armadura. Porquê é que isto, queria mostrar isto? Porque esta armadura, isto são as inscrições que eu tirei de fotografias que estão dentro, com as assinaturas que também acaba por pertencer. E se for reparar, isto é uma inscrição que está dentro desta armadura, é igual à que está no Museu do Kremlin. A assinatura significa que esta armadura e a que está no Museu do Kremlin pertencem à mesma pessoa, em determinada altura da época. É uma curiosidade, foi interessante. Este elmo não pertence à armadura. É muitíssimo rico, é uma peça de grande raridade também, peça de museu, trabalhada a ouro. Esta parte já foi traduzida, diz aqui está traduzida Luto por Deus, e se reparar no tamanho dos anéis, vê a dificuldade que é em fazer um elmo com estas características. Não é? Mas não pertence, portanto são coisas diferentes. Isto é uma curiosidade. Aqui vou mostrar esta, que é uma das peças que eu gosto, porque traduz bem a violência e o romantismo da época medieval. Tem uma particular, eu vou abrir o elmo, e da parte de dentro, do lado direito, há de pôr a mão, e há de ver um bocadinho do couro, do suporte e um bocadinho de couro, porque estes capacetes tinham um couro por proteção, e que eram suportados na parte de trás, tinham 2 peças, e agora no fundo eu vou abrir, e há de ver lá tocar, porque ainda vai haver um bocadinho de cor da época do século XVI, do século XV. E outra curiosidade disto é que, o que é que acontece? Eu vou fazer, ao abrir o elmo, eu faço este gesto, não é? Aqui. Isto é a origem da continência. A continência é porque quando os cavaleiros se encontravam e para se reconheceram, levantavam o elmo, que é para as pessoas conhecerem. Portanto, a continência, a salutação da cena, vem daí, porque eles levantavam o elmo. Portanto, é uma curiosidade, poucas pessoas sabem. Mas agora, se quiser ver... Isso é uma peça também extremamente rara, mas agora se puser ali a mão atrás, que é aqui, ali, está a ver, ainda tem ali o suporte e um bocadinho de couro do suporte. Isto é uma espada berber, do norte de África, do século XVI, século XVII. Ainda tem bocadinhos de cor ainda aqui do originais. Isto aqui é século XVI, tem uma armadura, uma cota de malha, um pouco a transição para as armaduras na Pérsia, no norte da África, também é persa, porque já tem porque as cotas de malha, no princípio da nossa monarquia, não existiam armaduras. O Dom Felipe não tinha armaduras, não existiam à época, no século XIII e século XIV, a armadura parece no século XV. E a estátua que está em Guimarães, que é, só tenho isto aqui por causa, aparece o Dom Afonso Henriques só com cota de malha. E isto é um certo realismo, porque à altura não havia armaduras ainda. Portanto, isto é digamos, uma peça já de transição. Se puser aqui a mão de trás, está cheio de placas. Por ali a mão e já tem uma série de placas. E, portanto, é uma curiosidade. Agora vamos por aí, por aquele lado. Eu não lhe vou tirar muito tempo, nem na sala. Isto é uma miniatura muito rara do século XVII, são raríssimas as miniaturas, são feitas de uma só peça, e
é muito raro aparecer no mercado. E, aliás, a maior parte destas peças não vão ao mercado. Nada disto foi comprado em lojas, quer dizer, não há lojas. Portanto, é-me comunicado que apareceu uma peça por pessoas que eu conheço, apareceu em Londres, que ela apareceu em Londres, veio de coisa de Marajá, depois disponibilizou duas, uma ficou em Londres e eu fiquei com ela. Às vezes fico, às vezes não posso, porque essas coisas são também necessidades. Isto aqui tem, o que é que tem aqui de mostrar, por exemplo, tem aqui uma das na época, tem este capacete português, foi encontrado em Trás-os-Montes, enterrado. Aqui tem uma particularidade, que é uma coisa engraçada, quero pegar nisso. Pego, vai ver a densidade de cor. É romano, é uma bujarda, para partir pedra, mas é romana, são 2000 anos de história. Aqui tem uma peça que é curiosa, eu vou explicar porquê. Essas coisas, depois isto contam uma história, todas essas coisas contam uma história, porque as alabardas é aquela arma que está ali, são extraordinariamente perigosas, porque se pegar numa alabarda daquela, qualquer parte da arma ferro, bicos, cortante, tudo aquilo é extremamente perigoso. Mas eram feitos em fábricas de armamento especializado. Muitas delas, o aço era feito na Alemanha, e tudo isto eram fábricas já especializadas, que faziam as armas, as lâminas e tudo, eram tudo já muito, com uma técnica muito avançada no século XVI, no século XV. Mas havia os ferreiros nas aldeias que faziam as próprias armas. Isto é uma alabarda feita por um ferreiro rudimentar, mas que serve para ele se defender. Portanto, isto também é muito raro aparecer, porque não é, essas coisas apareceram. É? Quando já não preciso, metiam ali esta forma de alabarda é feita para aprender a armadura e a função desta coisa. Tem uma função, é aprender a armadura de um sítio qualquer e sair para o meio também. Depois mata o esta também é um objeto, também é uma peça de fabrico. Então, isto são um peso medieval. Esta aqui tem uma história para contar, também curiosa. Esta peça é o seguinte: nós, quando saímos da ocupação filipina, os nossos arsenais estavam vazios. Antes da ocupação filipina, nós chegámos a ter arsenal para 30 mil cavaleiros. Éramos um dos maiores arsenais que existia na Europa. E depois os espanhóis levaram tudo. Portanto, quando houve a restauração, nós não tínhamos nada. Tínhamos que as comprar, e comprámos à Suécia, que tinha feito a guerra dos 30 anos. Portanto, no fim do século XVI, do século XVII, 1580, 1600. E esta é uma das armaduras que foi para Portugal, da Suécia, à época. Foi comprada na época da restauração. Esta armadura, conhece a história dela, depois ficou cá em Portugal. Normalmente, a esta época, tinham um pouco mais tarde, as espadas de copo. Isto é uma espada de copo normal. Esta é uma espada de copo muito rica, muito trabalhada, de alguma raridade, porque normalmente a peça espada de copo, isto aqui já é, parece dizer que isto é tudo feito num só molde. Nada disto isto é tudo uma peça só. Se reparar, toda esta zona aqui, com exceção, obviamente, desta vestimenta. Isto não é saber, isto é uma pistola do século XVII, mas essas coisas funcionam. A percentagem de tiro, porque isto é século XVII já, é muito grande. A percentagem da pontaria de ajustar, conforme a precisão é muito grande. Quando era de espoleta, não era assim, quando tinha aquela cão e a pedreneira, por exemplo, essa percentagem de disparar andava por volta de 95%, disparava sempre. Portanto, era raro ver uma pistola destas não falhar. Falhar o tiro, falhar tudo, disparo. Portanto, isto eram armas perigosas. Repare que é um calibre que já de guerra. Aqui temos um montante, é uma peça de torneio, é uma lâmina forjada numa só peça que tem, e é uma peça de torneio. Faziam torneios, não é de guerra, não é emprego em guerra, era emprego em torneios. Aqui isto é uma coisa engraçada, é uma bombarda, e isto é uma espécie de uma mina. Tinha uma espoleta, tinha pólvora lá dentro, e é lançada por uns canhões que já foi ao Museu da Marinha, por acaso, em Lisboa, na entrada tem dois lançadores de bombarda, de canhões grade, que este era
que era precisamente para estas bombardas. Portanto, aquilo tinha um rastilho, acendiam, atiravam para dentro das muralhas e a explosão disto estava a cabo. Não sei muito. Havia uma vossa Coisa que isto pesa mais, esta cerca de 100 kg, experimento pegar. Vou fazer força de carne. Isso parece estar colado ao chão. É muito pesada. Isso deve ter uns, não digo 100, mas 80 ou 100, assim deve ter. Isto foi encontrado aqui em Beja, no conjunto de Beja, esta bala de canhão, já do calibre, já viu o canhão para uma bala, já um canhão. Aqui, porque tem, esta também conta uma certa história. Isto é uma lâmina rústica, muito rústica, que não tem a ver com separarmos a rusticidade desta lâmina e do punho, não tem a ver que isto é prata, trabalha no Porto, tem a bicha do Porto do outro lado, a marca, e tem, a hora da caminha está na lâmina, portanto, isto é pertence a uma família nova, e tinha uma lâmina rústica, pouco valor, depois um bocadinho de rico. Quer dizer, o nome desta estava, relativamente pobre, ou pelo menos com poucas plantas, de repente enriqueceu. E ao enriquecer, provavelmente no século XVIII, nos tempos de Marquês de Pombal, portanto, os tratados de Vinho, fizeram literalmente muito pouco, e fazem tudo para atrás. Mas já me punha entrar. Esta aqui foi encontrada no Alentejo também, esta há cerca de um ano. Ponha aqui, veja a espessura deste peitoral. Experimente, veja, porque realmente é notável a espessura do. Será a prova de bala. Era um peso enorme. Não, isto foi encontrado aqui, foi restaurado. Isto é restauro. Isto não existia, obviamente, mas é restaurado. Com peças, tanto quanto possível, semelhantes às das épocas. Pronto, isto é um capacete do século XVII. E consegui arranjar uma cota de malha para, no fundo, não tem uma armadura nova. Aqui tem duas histórias, duas coisas para contar, não são muitas algumas. Isto é um canhão indo-português. É chamada uma antaca. É um canhão de bordo, que eram postos na proa dos barcos que faziam a abordagem, obviamente que estas balas não pertencem ao canhão, é meramente decorativo, se bem que são as balas verdadeiras, provavelmente da Revolução da Invasão Francesa, mas isto é um calibre, não é grande, a finalidade destes canhões era estilhaçar a madeira. Batia nas amuras da madeira, a madeira partia toda e eram estilhaços que iam ferir e matar. Normalmente estes canhões eram feitos para isso. O que acontece? Porque qual é a particularidade deste? Todos os países que ocupavam os territórios e conquistaram, como os holandeses, a Inglaterra, a França, nunca fizeram fábricas de armamento nos territórios ocupados. Nunca. O único país que fez fábrica de armamentos foi Portugal. Portanto, porquê? Porque tinham medo de fazer fábricas de armamento, nem África, nem Índia, etc., com medo que esse depois virasse contra. Mas nós não tivemos medo. Fizemos uma fábrica de armamento na costa de Malabar, na Índia. E é indo-português, é um canhão indo-português do século XVII. Tem outro ali, na entrada, já não é? É um trabalho indo-português. Aqui é uma peça também muito curiosa, esta caiu. Isto é uma peça curiosa também. Há de reparar que esta peça foi reparada várias vezes. Tem aqui vários restauros, portanto entrou em combate. Isto era para quê? Isto era chama-se uma patã, e era feita para resistir ao embate da cavalaria, feita por uma infantaria, era uma arma de infantaria, porque normalmente o embate da cavalaria, a inércia é tão grande que a espada ou uma lança, ou seja o que for, é facilmente tirada pelo embate. E a ideia era dar-lhe uma resistência muito grande e criar uma arma resistente para que tem aqui uma travessa onde agarra e depois tem aqui uma que segura. E aqui entrou em combate, levou pancadas e foi a história. Isso bastar que depois de atacar que isto pegou-se, os pregos caíram. Tirar para cá.
Aqui é uma espada também que eu gosto muito, porque acho que não só bonita, é uma espada mortífera, bastante perigosa. Porquê? Primeiro, porque tem uma zona para pôr o polegar, o que nem todas têm, e esta zona para pôr o polegar dá uma maior segurança na zona do punho. E segundo, tem esta curva que servia para prender a lâmina do inimigo e parti-lo ao segurão. O objetivo é uma arma perigosa. E era rica, não? Quem tem esta arma era rica. Este latão, que ainda está original, o interstícios era em veludo de carmesim, portanto era uma arma, uma arma não só de guerra, mas... Isto basicamente, aqui no salão, é o que há para mais para contar, para mais que eu. Aqui tem esquerda, provavelmente para ensaiar, isto não tem uma outra unidade, mesmo o nível filiático observado na unidade de cada. Aqui é isto agora são peças, é um modelo do século XVII. Aqui tem uma traje do século XVIII, bordado a fios de ouro e prata, em perfeito estado, em perfeito estado de conservação. Lindíssimo. E é raríssimo. Percebo o facto desta época, é raríssimo. Com espadinhos da época, século XVIII, século XIX. Todos eles de qualidade. Espadinhos de corte, espadinhos de todos eles de corte, normalmente. Época napoleónica. Aqui esta é rica, mais de perla e bronze. Este aqui é um espadinho de iniciação, tipo de maçonaria, outra coisa qualquer. Aqui, já deve saber, isto é das noivas de Ana. Mas eu gosto muito deste, porque este trabalho de Pantoja é notável, o fato todo. Este trabalho aqui todo. Aqui, isto é um traje de gala, de um representante do governo português em Rangoon, na Birmânia, princípios do século. Isso é curioso. Tudo isto, no fundo, é para destruir os clientes. Contar a história. E eu gosto deste ter, porque são raras. São peças que não existem no mercado e são raras. Esta, por exemplo, esta é rara porque, vou explicar, é rara porque, curiosamente, isto é da época da monarquia, princípio do século, 1890, princípio do século, mas porque é que é rara? Por uma razão simples. É que só os portugueses, só em Portugal, só existiu isso, igual à legião estrangeira, durante 3 anos. Durante 6 anos. Ele foi plano de uniformes de 1892, que é a carta de 1892, introduziu estas cobertas. E este é chamado pobre nunca. E foi abolido em 1903, portanto, só durante esta época, e só uma certa dificuldade. Porquê que é raro? Porque isto desapareceu. Quer dizer, há 100 anos, quem tinha esses panos torceram, desapareceram, saiu planos de limpeza, qualquer coisa. O aparecer tanto é raro que eles próprios nesta revista, vamos até fotografam que é igual a este que está aqui. Pela raridade. Porque realmente não aparece isto. Mesmo no Museu de Armamento, no Museu Militar, não tem nenhuma com esta peçazinha, que é engraçado. Já vamos tanto período, não foste ver lá um museu, não, lá de Ponta Delgada? Aqui é isso. Este aqui não tem, é Berber, não é Berber, não está, século XIX, muito bom trabalhar, que eu consegui com um museu no sul da Tunísia, um museu particular no sul da Tunísia, me vendesse, eles não queriam vender, mas para estar conseguindo. Pronto, este aqui traz milhões, traz madeira, brincadeira, traz originais portugueses. Isto, lá está, aquilo que a gente falava ontem, se eu desclassificasse isto, era complicado. Explicar? Sim, se isso era complicado. Mas agora deixe-nos contar um bocadinho só, a história do...
ou é dominicano, e provavelmente poderá ser no século IX, ou é dos frades biguelinos, como o Souto Maior, que é um historiador, faz a alusão, quando faz a história deste convento, refere os frades biguelinos, que eram da Ordem de São Paulo, era uma ordem de ermitas, e nessa altura saiu do século XI. Tem ali um arco românico, e tem aqui, se for ver agora ali, vamos ver o arco gótico em perfeitas condições. Portanto, eram ermitas, como a fronteira era o Tejo, entre a ocupação árabe e a ocupação cristã era o Tejo, este convento foi ocupado e abandonado em várias épocas, conforme a fronteira dá para baixo e para cima. Tanto quanto a gente sabe. A documentação só existe a partir do século XVI, 1500. Existe documentação disso, em que o bispo da Guarda, que era Dom Jorge Mel, que fez o convento de São Bernardo em Porto Alegre, e onde está sepultado com uma sepultura muito trabalhada e muito bonita, dizia o Filipe, e onde aparece ele e a freira. Não sei se já reparou nisso. Então faz o seguinte. Então, esta é uma história de amor muito, muito engraçada. Este bispo da Guarda vivia com uma madre no convento e veio para aqui viver, e esta passou a ser a casa dele. E as armas deles estão aqui do lado direito da portal. Portanto, a muralha é seiscentista, é de 1500. Portanto, ele veio para Portugal aqui morar em 1500 e saiu daqui em 1518. Quando ele saiu daqui, veio para cá a Ordem de Cisterna, que depois foram para o convento de São Bernardo. Esteve aqui de 1518 até 1547 ou 48. Estiveram aqui. E por isso é que se chamou Provença, porque as freiras da Ordem de Cisterna vieram da Provença, da região da Provença. E chamavam-lhes a Provença dela, a Provença foi, ficou o nome da Quinta da Provença, o Convento da Provença. Aí. E quando chegam aqui para o Convento de São Bernardo, foi abandonado até. É muito bem entrado. Aqui tem uma. Estas cantarias já é da organização, já é da época do bispo. Isto aqui ainda, já não é de origem do convento, é do século XVI. Aquela figura ainda longe das primeiras. Ah, é? Aqui. Com ar forte. Já viste? É uma peça que tem 700 anos, 800 anos. Espetáculo. Então, o Ventura acha que devido a estes cachorros, esta peça aqui, que é igual, há uns tão parecidos. a pena e tanta coisa por isso foi estragando. E eu tive cuidado de manter isto como ruína, porque não havia, não fazia sentido estar a fazer qualquer coisa. E é aqui que é o testemunho de 800 ou 900 anos, é isto. E a muralha. Espetáculo. Seis bolas com Dizia o Filipe.
coisa destas ao vivo? Nunca. Isto é um monumento da natureza, isto aqui. Tá. Eu este ano não tirei isso, era o ano passado, eu devia tirar e não tirei. Isto no caminho, antigamente, era possível. A zinhaga de acesso era. Vai ser ali abaixo, depois vai ter à frente dele e vai ter à estrada das carreiras. Esta estrada não existia. Sim. O bispo vinha por este caminho. Depois da construção ainda conhecia. Já conhecia? Também que estava cá, estava encantado. Mas há um livrinho, as lendas do convento. E essa da serpente encantada e de uma rapariga que aparece no dia, aos dias 14 de junho, acho que é a data, lá em cima na fonte, em que distribui pombas de ouro, uma lenda muito conhecida. E essa não, então, é claro que o antigo proprietário, como é que eles chamavam, nessa altura, foi, nessa data prevista, foi dormir lá para cima, para ver se aparecia tal. Então, não sei se embora. E aquela ali, há uma lenda, há de reparar ali uma pedra. Depois aqui há muitos pormenores, que está ali encaixada, na ombreira. Há aquela pedra grande está encaixada. E com esta incidência da luz vê mal, mas tem um quadrado e tem umas letras que é difícil de decifrar. Se a gente vier mais para aqui, talvez consiga reparar que está escrito, está escrito. E então há uma letra. Já tentaram decifrar, não conseguiram. Quando o sol bate, vê-se bem. Diz que pareceu, há uma certa incidência de luz que é mais visível. Isso talvez pareceu ter